pessoal tá com Pois saudade, viu, é. André? Saudade também, Eduardo. Ouvi sua Ó, Eduardo. mensagem, viu? Viu? Então, pois é, fiquei bem feliz. Bastante gente me mandou mensagem, bastante gente pediu para eu fazer essa live, para eu falar um pouco do Covid no município, para eu conversar. Recebi muita mensagem de carinho. E a maioria das pessoas não soube, mas depois do que aconteceu, eu acabei me afastando um pouquinho, fui me tratar. Eu sou asmática, tive algumas crises nesse período, então eu ainda estou em tratamento, né? Já estou bem melhor, já estou falando de novo normal. Se eu der uma cansadinha aqui, não assustem, Não porque é eu Covid. de bombinha, de corticoide, então acaba faltando um pouquinho ar. Mas eu tô bem, já tô bem melhor. Tô aqui Legal. ainda, tô aqui de novo, daqui a pouquinho eu volto, segunda eu volto a trabalhar. Obviamente que não mais à frente da vigilância, né? Por enquanto, nunca se sabe o dia de amanhã. Já saí outra vez e já voltei. Acho que o que é da gente, o homem não tira, né? Acho que acima do homem e do desejo do homem tem os desejos de Deus. Eu acredito muito que tenha sido vontade dele que eu me afastasse nesse momento, não necessariamente vontade da gestão somente. Acho que para tudo existe um propósito, existe um motivo. Estou muito satisfeita porque tenho absoluta certeza de que eu fiz um trabalho muito bem feito, como eu sempre me propus, né? Para quem não sabe, eu estou indo para o hospital, já trabalhei lá anteriormente, pelo menos é o que me disseram, né? É o que a prefeita me Sim. oficiou, dizendo que eu estaria sendo transferida para o Hospital Municipal 18 de dezembro. Não sei em qual função, não fui informada em que local eu venho, vou atuar, não sei. Só sei que assim, que como tudo que eu faço na minha vida, com toda certeza eu vou fazer com muita dedicação e com muito carinho, porque quando eu estudei, quando eu escolhi fazer enfermagem, eu escolhi porque eu queria cuidar das pessoas e esse é o meu principal objetivo. Vou sempre manter a mesma ética de sempre. Vou sempre fazer o melhor que eu puder fazer para as pessoas. Afinal de contas, eu não trabalho para esse ou para aquele gestor, para esse ou para aquele prefeito. Eu trabalho para o município como um todo, né? Eu estudei bastante, eu passei num concurso. Muitas pessoas me mandaram mensagens extremamente preocupadas, achando que eu estava desempregada e Verdade. tudo mais. Eu expliquei para a Já quiseram te administração, oferecer falei. uma vaga de emprego já também? Eu recebi algumas propostas mas eu expliquei que eu fui exonerada de um cargo, eu sou concursada, né? Eu trabalho Um aqui desde cargo 2000. gratificado, né? Foi uma função gratificada, né? Mas tudo tem um motivo, eu não tô chateada, não tô triste. Fico com muita saudade da minha equipe, né? Elas me fazem muita falta. Todos eles, Legal. né? Os agentes de endemias, todos eles. Mas a gente se fala sempre por telefone e eu falo que nem tudo é um fim, né? Acho que aqui foi uma reticência por enquanto, né? Vamos aguardar. André, como que você tem avaliado aí os casos da Covid? Você tem acompanhado agora mais de fora, tá em licença, né? Desde que E você saiu, se eu não me engano, estava com 70 casos, né? E depois foi para 127. E graças a Deus, aí nos 2 últimos dias, segundo o boletim epidemiológico, não tivemos nenhum caso registrado, né? Será que deu uma desacelerada? Como que está essa situação? Como você está enxergando aí a nossa situação com a Covid-19? eu adoraria dizer que eu acredito que está desacelerando, mas eu tenho muita certeza, até porque, por mais que eu esteja fora, eu ainda tenho informações, até por ser enfermeira, né? Então, nós temos os grupos de enfermagem, fiz amigos no estado, na CESA, e eu sei que tem muitos exames ainda que não chegaram, e eu sei que o LACEN está atrasando bastante, está demorando bastante o resultado. A demanda é muito grande, aumentou muito, né? Imagina. O que eu acredito que esteja acontecendo é que as pessoas estão procurando menos o laboratório particular,
né, nesses dias, porque o laboratório particular acaba saindo o resultado no mesmo dia. Mesmo dia. Mas eu sei que ainda tem bastante resultado de exame para sair. Espero que sejam não reagentes. Sempre acredito que para Deus nada é impossível. Pode ser sim que existam, que estejamos aí numa fase em que os números possam estar diminuindo, mas eu não posso, não vou ser mentirosa e mudar os meus princípios, né? A minha base. Eu acredito que seja um período que os exames não estejam vindo, até porque, assim, eu não vi uma mudança no número de negativos, né? De não reagentes ou do número. Descartado. Não mudou muito, exatamente. Não mudou também, tem aumentado bastante os suspeitos, né? Então, eu Uhum. acho ainda que a gente ainda vai ter, chegando os resultados, ainda vão. Infelizmente, ainda a gente vai ter, só está subindo ainda, vamos ter o nosso pico, vamos ter muitos casos ainda. E o que eu vejo, Diego, de fora, é que, assim, primeiro eu fico muito feliz, porque eu não acho que em nenhum momento eu errei, tecnicamente falando. Acho Uhum. que o comércio, os donos de estabelecimentos não têm a menor culpa, as medidas eles tentam tomar, o que falta muito é orientação, falta muita fiscalização, faltam fiscais que tenham treinamentos específicos para isso, né, que consigam fazer isso com uma Sim. boa orientação. E só que é inevitável a conscientização da população, né? Quando a gente fala em fechamento, seja em fechamento total ou parcial, desse ou daquele, isso acontece para que a gente consiga desacelerar essa curva, diminuir o número de infectados simultaneamente, né? Para que não só a saúde seja estruturada, mas que os profissionais que estão na linha de frente, a vigilância em saúde, principalmente em parceria com toda a gestão, consiga se organizar. Consiga ter tempo para isso. Porque quando você tem um número grande, como está acontecendo, tenho certeza que a equipe não está conseguindo nem se reunir, né? Porque você Verdade. passa o dia monitorando o paciente, orientando, informando a equipe, esse, aquele, tentando traçar estratégias e nada sai do papel, porque a equipe é muito curta. Você imagina uma vigilância em saúde. Eu sei que agora foi um administrativo que trabalhava no gabinete, está ajudando a vigilância epidemiológica, mas na vigilância sanitária continuam 3 pessoas. A Rafaela acabou de entrar. Parabenizo, vejo que ela tem o empenho dela, já me coloquei à disposição, se precisar de alguma coisa, não me nego a ajudar e a apoiar. Parabenizo a coragem, a disponibilidade que ela tem, aparentemente tem um bom currículo, né? Mas não posso ser hipócrita aqui, não tem ainda experiência. E assim, mas vai ter, um dia vai ter, com certeza, assim como eu. Mas é um momento em que é muito difícil, né? Em que não é fácil Verdade. para ninguém, não é fácil para a gestão, não é fácil para o secretário, não é fácil para ninguém. Mas o que eu posso Exatamente. dizer para a população e tranquilizar é que a equipe é muito boa. As pessoas que estão ali são muito boas. Como o secretário de saúde diz, o maestro, ele, enquanto maestro, ele ele leva a equipe toda muito bem, todo mundo anda no mesmo ritmo, então eu acredito que mesmo que eu tenha saído, como muita gente me mandou mensagem dizendo que agora que acabou, agora não, a equipe é excelente, tá todo mundo lá empenhado da mesma forma. Eu sei o quanto a Michelle e a Sabrina estão sobrecarregadas, eu imagino o quanto a Rafaela deve estar tendo que aprender tudo, e no meio disso tudo, não é fácil para ninguém. Então, É assim, verdade. o que eu vejo é que o que eu sempre falei, uma hora vai ser inevitável, né? As medidas que o governo do estado do Paraná precisou adotar em algumas regionais, se alguma coisa não for feita aqui antes, essas medidas vão ser adotadas aqui também. Eu vejo, assim, que o governador do estado do Paraná é muito consciente. Eu imagino o quanto ele não deve ter sofrido para tomar uma decisão como essa, porque É. eu ainda tinha tranquilidade, eu represento a saúde, né, enquanto profissional de saúde. Ele teve que ver os dois lados, e isso não é fácil para ninguém, mas ele viu, ele teve Exatamente. discernimento de dizer assim, espera, nós precisamos desacelerar. Em alguns pontos as coisas precisam mudar. Então, assim, eu acho que ele é uma pessoa muito ponderada.
Ele tá corretíssimo em tudo aquilo que ele falou. Eu assisti a entrevista dele, ele foi fantástico. Mas eu vejo assim, que nós aqui ainda estamos em tempo, já estamos avançando de maneira muito rápida. Acho que nós estamos só Arapoti, no caso, né? Sem contar os outros municípios da Terceira Regional de Saúde, que é Ponta Grossa. Nós estamos de maneira tão ruim quanto os municípios que ele determinou, né, e orientou Exatamente. que fizessem lockdown. Isso não aconteceu aqui, Diego, conversando assim com algumas pessoas da vigilância dos outros municípios, porque os outros municípios ainda estão mais controlados. Então você não tem como tomar uma decisão Verdade. dessa, de certa forma punir os outros, né? Mas por isso que ele coloca no decreto que os municípios que entenderem que devam seguir essa mesma medida devem seguir. Eu entendo todas as dificuldades, eu entendo que isso é muito complicado, acho que tem que ser feito um estudo muito rigoroso. A vigilância precisa fazer um novo parecer técnico, muito bem elaborado, muito bem embasado, para tomar uma decisão. Mas algo precisa ser feito. O que não dá é para ficar parado, né? É para não mudar, para você fingir que fez alguma coisa, que colocou alguém ali, e não mudar, né? Se não mudar, nós vamos lá na frente ter sérios problemas. Eu venho falando isso aqui com frequência, isso me preocupa muito. Vejo as pessoas ainda discutindo os números. Gostaria muito de dizer, gente, os números eles são corretos sim. As pessoas que fazem isso são extremamente competentes. A enfermeira da vigilância epidemiológica, a Márcia, ela é excelente. Eu sei e eu imagino o quanto ela deve estar sofrendo agora, mas ela é muito competente, então não está errado. O que está errado e que a gente precisa buscar e mudar são os nossos hábitos, né? Tentar entender e mudar hábitos. Uma coisa que talvez esteja sendo muito difícil por falta de profissionais é monitorar adequadamente todos os pacientes, isso eu concordo com a população, não que não estejam sendo monitorados, eles são sim monitorados, com certeza. Conheço a equipe que eu trabalhei, todos são muito competentes, mas eu acredito que precisa de mais profissionais, né? Na última reunião do comitê que eu participei, né? Uma das solicitações foram 5 funcionários para vigilância em saúde. Pedimos mais 2 enfermeiros para apoiar, né? E nós continuamos com 2. Agora a Rafaela e continua a Márcia. E a gente precisa de mais profissionais, né? Tanto que quando eu saí do cargo, eu achei que eu sairia do cargo e continuaria na vigilância, ajudando normalmente, né? Com outra pessoa na chefia. E aí, para minha surpresa, eu fui designada para fazer e prestar as minhas atividades, né, no hospital. Então, assim, eu tô aguardando, eu não sei ainda onde eu vou fazer, ou o que, mas assim, eu sou enfermeira em qualquer lugar que precisar de mim, desde que tenha uma justificativa, né, para minha transferência, Sim. eu vou mudar, né? O que eu não vou ceder é algum tipo de pressão que eu não acho que seja justo, né? Afinal de contas, eu estudei muito para estar nesse concurso e eu tento fazer sempre tudo muito certo, até porque eu sou uma servidora pública e eu tenho meu compromisso com toda uma sociedade, né? Quem paga meu salário é o povo, né? É É a verdade. população como um todo. André, você está desde quando na prefeitura já, como enfermeira? Olha, eu trabalhei pelo PACA, acho que no final de 2005. Eu Já trabalhei em como 2005. concursada? Não, trabalhei pelo Não. PACA, como concurso público eu fiz no primeiro que teve, em 2010, e depois ele foi Ah, cancelado em 2011, porque antes não 2011. tinha, né? Tinha tido um concurso há muitos anos atrás, mas eu vim Sim, para sim. cá em 2005, 2006. André, você está falando da questão do crescimento de casos, né? Hoje o Paraná registrou o maior número de casos diários, né? Mais de 2.000 casos num dia só, nas últimas 24 horas. Ou seja, a tendência do estado é uma curva ainda muito crescente, né? Aliás, acelerando, né? E Muito. Arapoti não está fora desse caminho, né? Não, não tá, até vai ter uma interiorização, né? É o que eu falei, Diego. Infelizmente, eu gostaria muito de dizer que 2 dias com os mesmos números em decorrência de não termos casos mesmo, mas a gente sabe que não adianta. A população, ela precisa saber exatamente o que está acontecendo para conseguir se comportar da maneira que precisa se comportar, Exatamente. né? Então, assim, não adianta a gente omitir, tentar negligenciar. Por isso que eu sempre
e tenho certeza que a equipe que eu trabalhei sempre é muito afim da honestidade, da sinceridade. A população precisa saber exatamente o que está acontecendo. Vai aumentar, nós estamos no início, gostaria muito, adoraria dizer que eu sinto que acabou e que agora o número de casos vai sempre diminuir, mas não é o que eu penso. Eu acho que a gente ainda precisa se cuidar muito, todas as medidas de distanciamento precisam ser adotadas. Quando a prefeita fez um decreto proibindo reuniões com mais de 5 pessoas, isso precisa ser cumprido por todos, né? Se você se você não consegue não fazer uma reunião, se é inevitável, como está no próprio decreto, tem que ter uma autorização da vigilância, tem que ter um parecer técnico dizendo que aquela reunião pode acontecer. E isso, gente, é para tudo. Isso a gente tem que pensar em todos os ramos de atividade, em todos os locais, sejam empresas públicas, sejam empresas privadas. Quando a gente fala que todo mundo precisa trabalhar, que todo mundo precisa ganhar o seu dinheiro, eu concordo plenamente. Não acho justo fechar esse ou aquele ramo de atividade. É muito injusto isso. Entretanto, a gente tem que pensar que quando a gente fala que um comércio vai fechar temporariamente, a gente está dizendo que daqui a pouco ele vai abrir, mas quando a gente fala de vida, a vida não volta. Você não tem como dizer que aquela pessoa, se a gente mudar o comportamento agora, aquela pessoa vai voltar. Não vai voltar. Eu falo que é o mesmo que o diabético. Não adianta eu comer um dia inteiro açúcar e achar que no outro dia, se eu não comer, tá tudo bem. Porque não tá. Porque aquilo que eu fiz hoje vai refletir amanhã ou lá na frente. Então, tudo que a gente planta hoje é para colher lá na frente. E como eu sempre falei e continuo tendo essa mesma visão, é muito importante que a gente trabalhe prevenção. Se a gente não trabalhar prevenção, a gente não vai ter sucesso. Então, assim, acho que a população precisa continuar com as maneiras de restrição da melhor forma possível, se possível, melhorar tudo que já está sendo feito, né? E as pessoas, e a gestão, e a vigilância em saúde, a Secretaria de Saúde, traçar estratégias e meios de combate ao vírus, sejam quais forem. Se não é para fechar, se é para fazer de outra forma, o que importa e que eu infelizmente não vejo são a gente saber o que está sendo planejado, o que está sendo o que está sendo feito, né? Antes eu até podia dizer que eu sabia, né? Que eu estava lá. Hoje eu não sei exatamente quais são os planos. Voltando segunda-feira, independente do local que eu for trabalhar, eu vou saber. Tenho certeza que a Secretaria de Saúde tem boas ideias, mas infelizmente eu não tenho como dizer ou como criticar ou defender, né? Eu só acho que alguma coisa precisa ser feita. André, a gente observa que as pessoas aí, que uma boa parte das contaminações aconteceram aí nas casas, churrasco, encontro, viagens, né? E você acha que a responsabilidade das pessoas muitas vezes acaba prejudicando geral aí? E até às vezes o comerciante que tá tomando todas as medidas necessárias para manter o comércio aberto acaba pagando por isso, no caso? Diego, até enquanto eu estava na vigilância, eu vi os primeiros casos ocorreram em algumas reuniões, né? Não necessariamente em churrasco. Eu não soube especificamente aqui de nenhum caso num churrasco, né? Que assim, que tenho. Eu sei, no começo acontecia muito assim, chega em casa, a pessoa contamina o familiar, por isso que aumentou tão rapidamente. Mas depois houve contaminação no ambiente de trabalho, né? Quando eu saí, estavam acontecendo muitas contaminações em ambiente de trabalho. Algumas pessoas, a maioria das pessoas tinham se contaminado no ambiente de trabalho e estavam transmitindo para os seus familiares. Então, assim, não dá para dizer que são, lógico, os encontros, os churrascos, eles favorecem e eles são injustificáveis, né? Não tem como você falar que você aglomerou pessoas e que tinha uma justificativa para isso. Não tem justificativa. Trabalhar é uma justificativa. Você precisa ganhar seu dinheiro, seu ganha-pão. Se não for por esse motivo, não tem o que justifique você aglomerar, né?
toda reunião sim. pode ser feita dessa forma, online, né? Então, quando isso não pode acontecer, aí você tem que fazer presencial e correr o risco. Só que isso, para você correr o risco de uma maneira adequada, você precisa correr o risco com a autorização de uma autoridade sanitária, né? Sim, sim, Então eu sim. vejo assim, Diego, as festas elas aconteciam? Aconteciam. Na última semana que eu estive junto com o Ministério Público, com a polícia, cansamos de entrar em residências e tinham 8, 10 pessoas, tinham pessoas jogando baralho. As crianças se assustavam, a gente ia pedir para sair, para ir cada um para sua casa. Tinham pessoas no vizinho, batendo um papo, conversando na sala. A gente teve que pedir para cada um ir para sua casa. Então, isso aconteceu muito. Da gente ver, assim, as pessoas levando a vida normalmente, achando que não teria problema. Tipo, eu vou na casa do meu vizinho, mas eu tô de máscara e tá tranquilo. Não tá tranquilo. A gente tem que lembrar das mãos, a gente tem que lembrar que dentro da casa é criança, põe a boca no sofá, você coloca a mão no sofá. Então, assim, é um ambiente que não é para você estar recebendo visita, né? Você tem que estar na sua casa só com pessoas da sua família. Então, assim, eu não sei hoje, né, como estão as contaminações. É lógico, muita gente que pega o resultado reagente ainda me liga. Então, não tenho como dizer que eu não sei. Muitas pessoas que estão positivas, porque muitos me mandam mensagem, muitos me ligam, muitos querem uma orientação, e eu não nego, e eu não deixo de prestar, porque é o meu trabalho, né? Eu me formei para isso, eu jamais vou falar agora, eu não estou na vigilância, não falo mais nada. Ao Sim, contrário, sim. né? Eu continuo tendo conhecimento. Então, eu oriento. Então, eu sei de muitas pessoas que me ligaram recentemente e que se contaminaram em função da sua atividade laboral, em função do seu trabalho. Sim, sim. Não significa que isso, porque isso aconteceu, você vai penalizar o comércio e fechar. De jeito nenhum, gente. É óbvio que as pessoas podem se contaminar em qualquer ambiente, no mercado, na rua, num churrasco, numa conversa. E isso eu entendo. Quando as autoridades sanitárias falam em fechar serviços não essenciais, por exemplo, primeiro, antes de fazer um lockdown, antes de fechar tudo, é para você diminuir aglomerações, para você fazer de maneira, certamente, é como se fosse para você forçar a pessoa a ficar em casa. É assim, é como se fosse, vocês não estão aprendendo que não dá para sair, que não pode sair de casa, Sim. que não pode fazer compra, que não pode ir com todo mundo da família. Então eu preciso de um meio para te ensinar. Ou eu vou acabar fazendo um colapso e todo mundo vai ficar doente, eu não tenho condição de prestar essa assistência a todo mundo simultaneamente. É isso, né? Talvez você fala, vamos fazer uma escala, tal comércio funciona tal dia, tal outro dia. Quais são os ramos de atividade que funcionam bem em serviços de delivery? Seria dessa forma, só isso. Não a gente tem que lembrar que todo mundo precisa trabalhar, sem dúvida. Mas a gente também precisa lembrar que algumas pessoas vão ser acometidas pela Covid, né? Contaminadas pelo coronavírus. E vão adoecer e vão sair super bem. E existem pessoas que vão morrer. E a gente tem que lutar para que não ocorram óbitos, para que a gente não perca ninguém. É só É. isso. Então não é que ninguém quer penalizar esse ou aquele, não é um jogo de punição. De jeito nenhum. Ao contrário, é uma medida de proteção. E quando a gente está trabalhando e a gente precisa proteger alguém, a gente utiliza de todos os meios para proteger, né? E tudo a Sim. gente tem que colocar em jogo. É isso. André, Obrigada, a André. gente, André, a gente teve ontem a sessão da Câmara Virtual, até o Jean, vereador, ele fez um pedido aí à prefeita para que se realize uma testagem em massa da população arapotiense, começando pelos profissionais de saúde, aí passando pelos grupos de risco, idosos, né, pessoas que tenham comorbidades e assim por diante. Você acha que essa é uma maneira de tentar conter também o vírus? E dentro, você que trabalhou lá dentro, você acha que o município teria condição de fazer essa testagem em massa? Olha, Diego, eu acho assim que toda tentativa é válida. Precisaria fazer um estudo muito bem feito de custo-benefício. Porque às vezes eu penso assim: chega na minha família e testa todo mundo, tá todo mundo não reagente. Aí isso talvez dê uma motivação a mais para as pessoas saírem, né? Deu um na minha família reagente. Então todo mundo vai ter que ficar dentro de casa.
E talvez essa testagem dessa forma não seja tão resolutiva. Eu não sei, acho que precisaria fazer um estudo realmente. Acho que é uma boa ideia. Não acho que seja ruim a testagem. Acho que alguma coisa precisa realmente ser feita, mas precisa estudar. Ver quanto isso custaria, né? Verificar se tem equipe para fazer isso, porque vamos ser sinceros, né? Não é só fazer. O teste rápido você tem que fazer, você tem que orientar, porque desse a gente tem que imaginar que vão ter muitos resultados positivos, reagentes. E aí? E a orientação, monitorar. Então, assim, antes de qualquer coisa, a gente não pode fingir que a saúde do município de Arapoti, a estrutura, está organizada com o número de profissionais que precisa ter, porque não tá. Nós não temos o número de profissionais necessários para monitorar todo mundo, para fazer uma testagem em massa. Para isso, precisariam contratar profissionais, precisariam ter os testes, né? Precisaria verificar onde vai fazer de casa em casa, quem vai fazer. Então, assim, acho que é válido, Pode ser uma alternativa? Pode, mas precisa verificar primeiro quanto isso vai custar, se vai compensar fazer isso, se seria uma solução, mas eu não posso dizer que é uma ideia ruim, de toda ruim. Eu não sei exatamente, eu vi alguns comentários hoje, no Facebook, mas assim, precisaríamos ver o tipo de teste. Por exemplo, vai utilizar quais testes? O teste rápido que verifica IgG e IgM, só o teste rápido que verifica IgG, porque daí o que a gente utiliza no SUS hoje, ele não verifica se a pessoa está doente, ele verifica se a pessoa esteve doente, né? Então, talvez a pessoa está doente naquele momento, só que só estaria com o IgM reagente, nesse teste rápido não vai aparecer. E assim, o teste rápido, que seria o bom para fazer uma testagem em massa, seria o IgG e IgM. E nós não temos no SUS, isso você teria que comprar, é caro, né? Que é o teste utilizado, sorológico utilizado pelos laboratórios. Então, assim, até onde isso compensa, né? Então, não teria que realmente fazer um bom estudo a respeito. Tem até a participação da Giovana ali, que ela fala sobre a questão desse teste, né? Que ele, além de não ser 100% sensível, o teste rápido não mostra qual anticorpo o paciente mostra. IgG ou IgM ou IgG e IgM. Giovana, na verdade, existe o teste que mostra só o IgG e existe o teste, né, que é aprovado também pela Anvisa, que mostra os dois, o IgG e o IgM. Esse que nós temos no SUS, ele é um exame que ele é feito, por exemplo, alguém da minha família teve Covid, foi diagnosticada por um teste rápido, por exemplo, ou por um SWAB, né? E eu tive sintomas, manifestei sintomas, mas passou do período de coleta de SWAB, vai fazer o teste rápido, entendeu? E aí consegue saber se eu já tive a contaminação, mas ele realmente só aparece se a pessoa teve anticorpos, se produziu anticorpos contra a Covid, que seria o IgG, que é como se o seu organismo tivesse como se fosse uma cicatriz daquela doença. Mas, viu, André? Quando a pessoa, por exemplo, começa a ter sintoma no primeiro dia, não adianta ela querer fazer exame. No primeiro dia, eu tô com um sintoma clássico. Hoje começou o sintoma clássico de Covid-19. Não adianta a pessoa fazer hoje o exame, é isso? Não adianta, ela deve fazer do 3º ao 7º dia de sintoma. É muito bom fazer do 3º ao 5º, mas até o 7º dia ela pode fazer tanto o SWAB quanto o teste rápido, esse que verifica tanto o IgG quanto o IgM, que é o sorológico. Esse do SUS é a partir de qual data? Do 8º dia? Não sei. Esse seria, se você está com sintoma, se você está com qualquer sintoma, você vai fazer o SWAB, aquele que vai pro LACEN. Nós não temos o teste rápido IgG e IgM. Qual o teste rápido que tem aqui? É só o que vem a partir do 8º dia. Isso, esse teste que daí rápido. É aquele que você faz a partir 8 dias após o início dos sintomas e mais 2 dias sem sintomas. Totalmente assintomático. Esse teste é aplicado aqui. Esse é feito aqui. Esse é feito aqui. Ela falou se o paciente... IgM positivo, pode ser que tenha carga viral ainda? Pode. O que acontece é assim, qual é a orientação que o Ministério da Saúde dá? Que
14 dias após o início dos sintomas, você não transmite mais o vírus. Você já tem uma carga viral que não estaria mais no período de transmissão. Então, a gente normalmente, se a pessoa. Só que para isso a pessoa não pode ter nenhum tipo de sintoma. O que acontece? Sim. Algumas pessoas me ligaram recentemente. Fez o teste, o SWAB, deu reagente, precisava voltar ao trabalho. Aí a empresa solicitou um teste rápido que verificasse o IgG e o IgM. Foi lá, já fazia 18 dias do início dos sintomas e estava com o IgM reagente. A pessoa falou, André, eu ainda transmito? Pode transmitir. Mas a pessoa ainda estava com tosse, de vez em quando, mas ainda estava. Então, pode transmitir? Pode. Por que o Ministério não orienta tudo isso? Porque é um vírus novo, né? Sim. As pessoas nós ainda estamos analisando, estudando o comportamento. Tem pessoas que a gente consegue, que a Márcia, a epidemiologia, consegue dar alta em 15 dias, 16 dias após o início dos sintomas. E tem paciente que tem 30 dias e ainda tem sintoma. Então, por isso que às vezes demora tanto para aparecer a alta, né? A recuperação, né? O paciente recuperado. Então, pode ser que todas as vezes que a gente tem um IgM que realmente ainda está reagente, não tem como garantir que aquele paciente não esteja mais em período de transmissão. Eu consigo garantir, a gente estiver totalmente assintomático. André, a gente tem a dúvida, né? Muitas pessoas têm a dúvida com relação, será que estão dando alta para as pessoas em 2 semanas? É garantido que a pessoa não vai mais transmitir o vírus? A gente até eu vejo muitos clubes de futebol que fazem o teste, daí quando a pessoa tem o teste, não é positivo, ela depois de 2 semanas ela faz de novo para ver se está ou não com o vírus. Se tiver, não é liberado ainda. Então, digamos assim, por que para eles assim funciona assim e para os outros não funciona? É o medo que muitas pessoas têm, né? Exato. Ah, não, mas tá liberando alguém que às vezes você pode estar transmitindo o vírus ainda. Então, assim, ó, o que acontece? Nós que trabalhamos no Sistema Único de Saúde, né? Nós seguimos as orientações do Ministério da Saúde. Então, a gente não pode... E nós, né, o servidor público, né? A gente tem que fazer tudo aquilo que a lei determina que seja feito. A gente não pode fazer nada fora daquilo. Então, o que acontece? O Ministério, ele orienta o quê? 14 dias após o início dos sintomas. O paciente está totalmente assintomático. E aí é que vem a pegadinha. O que é assintomático, né? O paciente tá assintomático, mas aí você vai e conversa com a pessoa tá com uma tosse, a pessoa tá com uma dor de garganta, a pessoa tá... meu nariz estava escorrendo, tive dor de cabeça, tô tendo todo dia dor de cabeça. Então a pessoa não tá assintomática, né? A pessoa pensa que estar assintomática é não ter mais nenhum sintoma forte que anteriormente teve, né? Então, por isso que é seguro você realmente fazer um exame IgG e IgM quando você não tem nada de sintoma. Entendi. André, tem a pergunta ali do Esfirraria Laras sobre o uso da ivermectina, né, que é um medicamento que o pessoal compartilhou bastante, juntamente com a azitromicina, né, que seriam 2 aí medicamentos utilizados para o tratamento da Covid, mas não tem nenhum tratamento oficial. Né? Não tem. Então, assim, ó, em relação à medicação, medicamento, primeiro que é uma questão muito mais médica, né? O médico, ele tem o direito de prescrever o que ele entende que pode ser bom, que pode ser adequado para o tratamento do seu paciente, mas ele tem o dever de garantir esse tratamento sob responsabilidades. Então, assim, se ele utilizar um medicamento para uma doença como a Covid, que ainda não se sabe, não existe uma medicação padronizada, indicada, tanto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde e tudo mais, se utilizar é errado, ele pode responder por isso. Então, assim, em relação a todas essas medicações, eu acho que, como qualquer medicação em qualquer um de nós, tem gente que se dá super bem tomando paracetamol, né? E tem gente que não, que faz super mal. Tem gente que funciona, que vai passar dor de cabeça, cefaleia, e tem gente que não vai ser como se tivesse tomado água. Então, tudo o que a gente faz, né? Qualquer medicação que a gente utiliza, que as pessoas indicam para a Covid,
Se eu fosse médica, eu só iria prescrever se tivesse uma garantia. Então, assim, se eu fosse paciente, eu também só iria querer fazer o uso se fosse uma garantia. Eu teria medo. Se o meu filho tivesse que usar, por exemplo, eu iria preferir que o médico não administrasse, a menos que ele me desse uma garantia. Por mais que tenham, são experiências, né? É um momento, gente, em que, infelizmente, todos nós estamos servindo como cobaias para um tratamento de uma doença que ainda é muito nova. Então, assim, para muita gente vai funcionar e para muita gente, infelizmente, não vai funcionar. Então, isso que me preocupa. Eu só teria garantia de dizer, eu quero, faz isso, se uma grande quantidade de pessoas tivesse reagido muito bem e houvesse uma segurança, que de repente a Sociedade Brasileira de Infectologia concordasse, aí eu acho que eu me sentiria tranquila. Caso contrário, eu acho que a chance de erro ainda é muito grande. Eu não faria. Até ele comenta ali sobre um vídeo que ele viu sobre esse medicamento, ele falou, ó, por não saber se é verdade, ele não compartilhou. Esse que é o ideal, né? Se você não sabe se é verdade, é bom não compartilhar, né? Parabéns. Isso que é o mais importante. Porque muita coisa mentirosa, muita fake news aí sendo compartilhada, e isso atrapalha muito mais do que ajuda, né? Acho que é um momento em que todos nós temos a obrigação de, antes de compartilhar qualquer coisa, ter certeza do que a gente está falando, né? A gente está observando que os especialistas até apontam que é provável que a vacina chegue antes até mesmo do que um medicamento, né, para a cura da Covid, né? Então, por isso que há uma guerra, né? Acho que tem mais de 100 vacinas que estão numa corrida, né? Uma corrida para ver quem vai chegar em primeiro e quem vai fornecer essa vacina. E a gente torce, né, para que essa vacina... Porque a gente sabe que o procedimento é muito rigoroso, né, André? A gente sabe que tem que passar por vários testes e tal, só que o pessoal está acelerando esses testes porque é uma emergência, né? Geralmente uma vacina segura, aí, pelo menos pelo que eu vi, é preciso 4 anos para realmente ter, né, todos os testes feitos com cuidado, né? E você sabe dessas coisas, né? Como que funciona sobre regularidade, sobre selo dos órgãos de saúde, né? Tudo não é fácil, né? Não é fácil, só que eu sei que assim, que realmente está tendo um esforço gigantesco para conseguir aprovar, porque assim, né, Diego, a última vez eu acho que houve uma pandemia que acometesse tantas pessoas foi, acho que, da gripe espanhola, né? Que foi com tantas vítimas, né? Que tantas pessoas se contaminaram e que ninguém conseguiu um tratamento imediato para evitar tantos óbitos e tudo mais. Então, eu acho que a vacina, se chega e você consegue fazer um trabalho, mais uma vez, a prevenção, valendo muito mais do que o curativo, né? Para você ver de tudo, né? Os esforços vão ser sempre muito maiores em fabricação de uma vacina do que em encontrar um medicamento. Por quê? Porque é muito mais válido você conseguir prevenir, né? As pessoas, elas precisam de prevenção, né? Então, eu entendo que... Eu acredito muito, tenho muita confiança de que logo a gente vai ter uma vacina aí que consiga evitar e impedir que as pessoas se contaminem. Tem até a Fran perguntando ali, como é uma emergência, quanto tempo será para ter uma vacina para todos? Para todos é bem complicado, porque o problema é a produção, né? Imagine produzir, são 8 bilhões de habitantes, você produzir 8 bilhões de doses, às vezes não tem a estrutura necessária, mas pelo menos aquelas vacinas que sejam necessárias para atingir pelo menos o grupo de risco no começo. E aí, aos pouquinhos, você vai atingindo aquela imunidade de rebanho que o pessoal fala. Exatamente, é exatamente isso. Nós não vamos conseguir fazer tudo. O Brasil não vai ter estrutura, até porque assim, né? É o mundo, né? É todo mundo, é o mundo. Então, assim, por mais que nós tenhamos excelentes fábricas de vacina, eu não acredito que a produção vai ser no Brasil, né? Que a gente já vai conseguir aqui o Brasil reproduzir também imediatamente, né? Então, eu ainda acho que quando ficar pronto e quando a gente tiver 100% de garantia, ainda vai ser uma vacina importada. Por mais que o Brasil esteja participando efetivamente
da fabricação, das pesquisas, dos estudos para isso. Mas assim, daí até você ter uma autorização para fabricação e tudo mais, é um pouco mais burocrático. Então, assim, o problema é justamente esse. A vacina, ela demora para ser produzida, demora a resposta de efetividade, mas depois que ela está pronta, tem o outro lado, né? Que daí demora também a questão de quem vai poder ser vacinado, qual é a população, isso é pelo SUS. Aí tem a particular, né? Que daí acaba sendo de livre demanda, né? Verdade. André, a gente agradece a tua participação. Deixamos aí o espaço aberto para o seu último esclarecimento, alguma coisa que você queira deixar de mensagem para o pessoal aí que é realmente muito fã da Andréia. Eu, a Fran foi uma das que pediu, ó, tá dando risada ali, foi uma das que pediu a entrevista aí também. Manda um abraço para todos os teus fãs. Eu acho que eu nunca imaginei na vida que eu ia ouvir isso, que eu tenho fã. Foi o clube da Andréia. Agora, o doutor Esdras, o promotor de justiça, que ele falou assim, do Ministério Público e da Vigilância, eu sou a mãe. Eu falei, olha aí, ó, surpreende. Hoje eu tenho até fãs, mas assim, realmente. A Fran, várias vezes, ela me mandou mensagem. Eu falei, Fran do céu, como é que eu vou sair pedindo para eu fazer live? Mas assim, eu agradeço todo mundo. Eu tenho recebido muitas mensagens de carinho, muitas mensagens de parabenizando o meu trabalho. Isso tudo, gente, assim, é muito gratificante para mim, porque é um reconhecimento do meu trabalho, é só do meu trabalho, né? Não é por nada, né? É o meu trabalho mesmo, foi a minha dedicação, foram anos sendo muito criticada, né? A Sabrina me falou uma coisa essa semana, a Sabrina da Vigilância também, ela, a Michelle, o Juarez, que eram as pessoas que estavam sempre muito mais próximas a mim, né? Os agentes de endemias, a Andréia é brava, às vezes chata, mas ela é gente boa, obrigada. Tem o Davi lá, ó, também são seus fãs lá, o Davi. Davi Lucas. A Sabrina até me falou assim, olha, André, para poucos sair com tanta gente reconhecendo o seu trabalho, fazendo o que é certo, né? Realmente, é muito difícil você ter todo esse reconhecimento fazendo o que é certo. Então eu fiquei muito feliz, porque eu vi que muitas pessoas pensam como eu, gostam daquilo que é certo, custe o que custar. Para tudo na vida, principalmente hoje em dia, infelizmente, para fazer o que é certo, paga-se um preço muito, muito alto, né? Muito obrigada para todo mundo. Marcinha falou que você foi professora dela. Porque eu sou meio ceguinha. A Marcinha falou que você foi professora dela. Marcinha Anunciato. A Andressa Leis disse que você atendeu ali no posto do SES há 10 anos atrás. Atendi. O pessoal tá lembrando aí. Atendi. Nossa, atendi. Verdade. Trabalhei muito aqui. Não sei que comentário será que a Fran morreu ali. Não sei. Vão sentir falta do trabalho dela. Aguarde, ela vai retornar. Viu, André? O pessoal já tá falando, André, já tá pedindo até pra você ser candidata, viu, André? Viu, gente? Você sabia que eu tenho recebido várias mensagens nesse sentido. Várias propostas. Você vai prefeito, eu vou vice, ó. Mas essa não é tua área, né, André? A gente faz uma dupla. Mas essa não é tua área, né? A política, né? Não é minha área, não é. Não é. Minha área é cuidar das pessoas. Acho que eu me dou melhor nesse lado de cá. Tá certo, então, André. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pela simpatia, né? E sempre está à disposição de atender a nossa equipe aí. Vamos conversando mais aí. Pessoal, quando vocês quiserem, é só pedir, ó, que daí o Diego me avisa. Isso. Só o pessoal fazer o pedido aí que a gente vai estar fazendo a live com a Andréia, tá certo? Isso. Lembrando, Andréia, que na terça-feira da semana que vem nós vamos estar recebendo aqui na live também o nosso médico plantonista, Dr. Vilman. Ele também vai estar esclarecendo como que é a linha de frente do combate à Covid-19. Que bom, doutor Wilma é uma pessoa muito correta, um excelente profissional, super jovem, cheio de vontade, muito inteligente. Vocês vão gostar bastante dele. É uma pessoa que realmente faz bastante diferença. Agora vai ser meu colega de trabalho também. Tá certo. Então o doutor Wilma vai estar conosco aqui na próxima terça-feira na nossa live. André, muito obrigado, uma boa noite para você, sucesso aí na sua caminhada, viu?
Obrigada, até mais, gente. Beijo. Até mais. Tchau.